Pessoal, bom dia, a paz do Senhor. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, você que está entrando, e que o Senhor possa ministrar os nossos corações nessa manhã de quinta, que a palavra dele traga o renovo e o alento aos nossos corações. Eu vou deixar com vocês um texto e a base nossa está lá em Atos 9, versículo 17, diz assim: Ananias foi e entrou na casa de Paulo, impondo-lhe a mão, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. É interessante esse texto porque o caminho que Paulo vinha, ou o que ele estava fazendo, esse caminho para Damasco, foi marcante para Paulo em dois momentos. O primeiro era de onde ele vinha, até o encontro que ele teve com o Senhor Jesus, e o segundo era para onde ele ia após esse encontro. No primeiro, ele vinha sobre as ordens dos conselhos dos anciões. O caminho dele era um caminho de perseguição. Atos 22 mostra isso, Atos 26 também. Fica claro que ele tinha esse objetivo. E no segundo momento, ele passou a andar segundo a palavra do Senhor. Não era mais segundo o conselho dos anciões, segundo as cartas, aquilo que ele tinha por objetivo humano de perseguir até mesmo os cristãos, mas ele passa a seguir a revelação do Senhor. Então ele vinha andando no caminho de morte, mas agora ele ia andando no caminho de vida. Era diferente. Essa mudança na caminhada de Paulo, que também era Saulo, o nome dele não foi mudado. Embora ele tenha sido mudado, o nome não foi mudado. Essa mudança chama-se conversão. Ele se converteu ali. Então, a igreja do Senhor, ela também ela foi transformada. Nós, quanto igreja, em algum momento nós tivemos essa mesma experiência. E você aqui, vivemos isso ao longo da nossa jornada. Esse novo nascimento não é simplesmente um rótulo de crente, mas é uma mudança completa de vida e uma transformação. O caminho por onde vias. Olha que interessante, quando Ananias vai até Paulo orar por ele, porque ele estava cego, o Senhor falou: olha, vai lá e ora por ele, ele vai voltar a enxergar. Ele fala isso para Paulo, Ele entrou na casa, impôs as mãos e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Olha que interessante. Um caminho de religiosidade, porque ele era um fariseu convicto, Paulo. Paulo era um fariseu convicto. Foi instruído aos pés de Gamaliel. Caminho de tradição e da lei, porque em nome da lei ele matava os cristãos, ele perseguia. Um caminho de autoridade humana, que ele tinha recebido as cartas dos principais, lá dos sacerdotes, dos anciões. Um caminho de poder dos homens, porque ele tinha cidadania romana, então ele fazia parte ele tinha cidadania ali do poder dominante. A ida de Paulo, o caminho de ida de Paulo, era um homem sem Deus. Era um homem sem Deus. Até aquele momento, até a conversão, era um homem sem Deus. Após aquele momento, ele teve um encontro com Deus e aí uma nova direção. Deus, ele faz isso, Primeiro ele nos dá muitos avisos para que depois ele venha nos conduzir a um outro caminho, diferente do caminho errado que andamos. E em algum momento ele permite que realmente venhamos a cair, E quando caímos, temos uma experiência com ele, ouvimos a sua voz e vimos a sua revelação. Vemos a sua revelação. E eu me recordo de quando eu me acidentei em 2022, que estamos agora, foi em 2020 que eu me acidentei de moto, e eu parei no hospital e eu internado ali no hospital, estava no auge da pandemia, estava eu e mais outros 3 rapazes, mais ou menos ali na minha faixa etária, um pouco mais novos até, todo mundo de moto também. A moto é uma coisa complicada. E aí eu lembro que a gente conversando ali, todo mundo entendeu que a gente estava ali por um propósito. Todo mundo tinha parado ali porque vinha de um caminho. O caminho por onde vinhas, o nosso caminho não era bom. Estávamos agindo de uma maneira errada, ou estávamos seguindo por um caminho de morte, de destruição, de desvio, de abandono da fé, no meu caso. E interessante que a gente entendeu isso, e conversando ali sobre a palavra de Deus, tinha um até que estava melhorzinho, e ele saía no meio
no meio Olha só, isso aqui é Rio de Janeiro, né? Saía do hospital na ala de internação, né, de acidente, e ele tinha quebrado a mão, e ele ia para a igreja, ia para a vigília e tudo. Depois dizia ele que ia orar por nós, depois ele voltava, né? Ele estava internado, ele não podia nem sair. Então, essas coisas que acontecem aqui no Rio de Janeiro, misericórdia. E eu lembro que ali a gente foi vivendo uma experiência, né? Aqueles rapazes também. E eu lembro que isso vinha muito ao meu coração, o caminho por onde eu vinha, o caminho que eu estava andando. E o Senhor sempre nos leva a refletir sobre esse caminho. É um caminho que às vezes trilhamos, que é um caminho de destruição, mas é um caminho que não, né, nos afasta do Senhor. Olha só, Paulo, fariseu, um religioso convicto, né? Às vezes é um caminho de religiosidade, às vezes é um caminho de tradição, de costumes. Você não tínhamos uma experiência com Deus, só vivíamos algo porque nos foi ensinado, porque vimos alguém fazendo, porque crescemos naquele meio, né? Um caminho de autoridade humana, tinha as cartas dos sacerdotes. Então era um caminho difícil, né? Um caminho de autoridade totalmente humana. Era um cidadão romano, alguém que tinha ali todos os meios ali para poder seguir, né, ou perseguir os cristãos. Então Paulo teve que se voltar desse caminho. Ele viveu uma experiência no caminho de Damasco, uma real conversão, uma real transformação. E o caminho dele foi mudado. Ele não saiu do caminho de Damasco, né? Ele continuou. A direção era a mesma. Quem foi mudado, na verdade, foi ele. Deus, ele quer te conduzir a esse fim que esperais, a esse propósito maravilhoso. Mas ele quer nos transformar. Ele quer nos colocar da forma que ele exige que estejamos. O caminho por onde Paulo vinha. Ele experimentou muitas coisas, viveu muitas coisas que, segundo o zelo da religiosidade, segundo o zelo humano, talvez naquele momento fosse até o correto, que ele só foi entender depois. Quantas das nossas atitudes, das nossas escolhas, das coisas que falamos e que fazemos, pensamos que é o mais certo, que é o mais correto, mas quando o Espírito Santo se revela no caminho de Damasco, quando o Senhor se revela a nós, fala conosco, nós entendemos de fato o caminho que nós vínhamos, o caminho de onde vínhamos, o caminho errado que trilhávamos. Conseguimos enxergar claramente as nossas atitudes, conseguimos perceber os nossos erros, assim como Paulo percebeu, assim como Paulo entendeu. E Deus, ele só conduziu Paulo ao propósito real depois dessa experiência, depois que se revelou a ele, revelou todo o seu querer para ele, né? E ele revela primeiro para Ananias, ele fala assim: esse aí é para mim um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido do Senhor, minha irmã. Você é um vaso escolhido do Senhor, meu irmão. O Senhor te escolheu para te encher do Espírito Santo, para te levar, para te capacitar, para que você seja a boca dele. Olha o que diz aqui, olha: apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver. Tornes a ver. Talvez nesse momento você não esteja vendo, você não esteja olhando com o olhar da fé, você não consiga discernir espiritualmente as coisas apenas de uma maneira carnal, de uma maneira lógica. O Senhor quer que você torne a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Foi o que Ananias disse para Paulo. O Senhor quer que você torne a ver, torne a enxergar com o olhar da fé e seja cheio da presença do Espírito Santo. Esqueça o caminho por onde vinhas, porque Deus tem um novo caminho. O Senhor tem uma nova caminhada para você na presença dele. E quer saber a melhor notícia? É uma caminhada de vitórias, é uma caminhada de milagres. Que o Senhor te abençoe nesse dia. A paz do Senhor Jesus.